Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vamos iniciar, é claro, com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Meus amigos, passamos momentos difíceis com a pandemia, mas eu não tenho dúvida que o povo friburguês, assim como o povo brasileiro, são pessoas fortes e nós vamos vencer mais essa luta. A Câmara Municipal vai estar presente em todos os momentos necessários para estar do lado do cidadão, como tem sido feito. É nesse momento que nós vamos ver que cada um, dentro das suas possibilidades, estarão unidas no único sentido: mudar a vida do cidadão. Estamos começando essa novidade, que são as sessões virtuais. Essas sessões vão fazer com que o cidadão não fique desamparado nas leis e nos projetos que possam ser votados aqui na casa. Por isso eu quero te pedir o entendimento. Essas sessões não serão diretas, elas irão acontecer nos momentos necessários que nós fomos convocados para votar aquilo que for de interesse do município. Eu quero pedir a você que continue se preservando, a você idoso, que você faça o dever de casa, que você não saia, que quando depender de alguma coisa, peça a um filho, ou um amigo, ou um parente e possa fazer isso por você. É um momento grande de mudanças difíceis, mas que nós precisamos estar unidos. E eu tenho certeza que a Câmara Municipal estará fazendo a sua parte em favor de sua gente, em favor do seu povo. Na última sexta-feira aconteceu a 14ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, sendo a primeira deliberação remota que começou com a leitura do pequeno expediente, sendo aprovado por unanimidade. Expediente da 14ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa deste dia 17 de abril de 2020. Deliberação remota. Proposições. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Alcir Fonseca, considera de utilidade pública a Associação Friburguense de Integração do Deficiente Visual, a Fridev, e da outras providências. Vereador Márcio Damasio estabelece obrigatoriedade ao Poder Executivo de divulgar no Portal da Transparência as informações relacionadas às contratações formalizadas para o combate ao Covid-19. Do Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2021 e da outras providências. Projeto de resolução legislativa de autoria do vereador Zezinho do Caminhão concede cidadania friburguense a Thalita Krau de Carvalho. Também do vereador Zezinho do Caminhão concede cidadania friburguense a Dorival Martins. Projeto de indicação legislativa, de autoria do vereador Joelson do Pote, solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que institui o auxílio emergencial pecuniário para funcionários formais e informais do comércio de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência face à pandemia de coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Vereador Jânio solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe a esta casa projeto de lei que autorize o Poder Executivo a conceder bolsa auxílio para as famílias responsáveis por estudantes da rede pública municipal de ensino que tenham as aulas suspensas por medidas de contenção da epidemia viral no município de Nova Friburgo e da outras providências. Apreciação da ata da sessão anterior, sessão presencial, ata da 13ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, realizada no dia 2 de abril de 2020. Senhor presidente, deliberar junto ao plenário. Senhoras vereadoras, senhores vereadores que concordam, por favor, levantem a mão. Portanto, atas anteriores aprovadas por unanimidade. O presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania, iniciou a sessão fazendo uma menção do dia 17 de abril, data em que a Câmara Municipal de Nova Friburgo comemorou 200 anos. Esta casa comemora o seu bicentenário. São 200 anos de serviços prestados ao município de Nova Friburgo.
E dentro dessa comemoração cívica, eu quero cumprimentar a cada um dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Cumprimentando os senhores, os funcionários da casa, eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras que passaram por esta casa nesses 200 anos. Eu tenho certeza que, entre acertos e erros, esta casa sempre quis fazer o melhor em função de nossa gente, em função do nosso povo. Por isso, nessa data marcante, e para nós também, com essa novidade da sessão remota, eu tenho certeza que não é só novo para nós, mas também para a população que vai estar assistindo. É um momento de reflexão de tudo aquilo que estamos vivendo nesse momento difícil. Não só o Brasil, não só Nova Friburgo, mas também como todo mundo. Eu quero pedir aos senhores que, dentro daquilo que acreditam, dentro das suas convicções, que possamos, cada um no seu interior, pedir a Deus que possa estar fazendo com que essa pandemia passe o mais rápido possível e que os nossos lares, as nossas famílias, que a nossa Casa Legislativa possa, mais uma vez, voltar à sua vida normal. Em seguida, foi dado início à ordem do dia, começando pelo requerimento de informação do vereador Isaac Demani, do MDB, com o Executivo Municipal requerendo informações relativas aos valores recebidos para o combate ao coronavírus e em quais ações eles serão utilizados. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. É uma grande satisfação podermos estar aqui, ainda que de forma remota, nessa data tão importante da nossa Casa Legislativa, que completa hoje 200 anos. Senhor presidente, se houver possibilidade de inclusão desse 1 milhão destinado pela Leste também no requerimento de informação, gostaria que a Secretaria fizesse essa adição. Acredito que não vai haver oposição pelos pares da Casa. Senhor presidente, nós vivemos um momento terrível, um momento ímpar, onde a necessidade de tomarmos medidas aí desafiadoras para a nossa sociedade. E essa pandemia vem aí assustando a nossa população, vem aí um prenúncio de uma situação devastadora na economia do nosso país, do nosso estado, do nosso município. As pessoas estão aí no estado real de calamidade pública e econômica, e nós vemos que o Ministério da Saúde, contra algumas emendas parlamentares, destinação de valores aí da Alerj, que vão somar, aí então, somando esse valor da Alerj, cerca de 5,5 milhões de reais que estão entrando aí para os cofres públicos nos próximos dias. E a população quer saber onde esse dinheiro vai ser gasto. Foi declarado um estado de calamidade pública pelo município. Isso tem levantado muitos questionamentos, e eu não vou me posicionar aqui em relação a isso nesse momento, mas nós temos que saber onde cada centavo desses valores será gasto, que a nossa população está apreensiva e necessitando de que esse dinheiro seja gasto para ser revestido em benefício da nossa população. Não há possibilidade de nós vislumbrarmos a possibilidade de 1 centavo desse valor ser desviado para outra penalidade que não seja ações de fato de prevenção e combate ao coronavírus, que vem aí assolando a nossa sociedade, assolando, na verdade, o mundo inteiro nessa pandemia. Então, faça esse requerimento de informação, já é quase que um requerimento de informação preventivo, porque nós estamos nos antecipando para saber onde serão gastos, até que para que possamos, de fato, fazer uma fiscalização mais efetiva por parte do Executivo. Nós vamos acompanhar de perto toda essa situação dos gastos efetuados pelo Poder Executivo, que a nossa população quer saber, e nós também queremos, como fiscais do povo, quais ações serão tomadas e quais valores serão gastos, para podermos analisar se o dinheiro público estará sendo bem empregado com prioridade para o combate ao coronavírus e em benefício da saúde da nossa população, que está aí sofrendo e clamando por isso, senhor presidente. Então, por conta disso, é um valor considerável. Nós temos o dever e obrigação de fiscalizar, e nós já iniciamos isso através desse requerimento de informação, que eu quero contar aí com o apoio de todos os pares dessa casa. Tá bom, senhor presidente? Serei breve por conta do horário aqui e peço o apoio de todos vocês. Muito obrigado. O requerimento de informação do vereador Isaac Demani, do MDB, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, entraram em votação 3 proposições. A primeira foi o projeto de lei ordinária do vereador Márcio Damasio, do Democratas, que estabelece a obrigatoriedade ao Poder Executivo em divulgar no portal da Transparência as informações relacionadas às contratações formalizadas para o combate ao Covid-19. Diante de tudo que a gente vem acompanhando aí nos noticiários e até
a gente tentando entender, né, alguma coisa que vem acontecendo. Principalmente o que me chamou a atenção foi, eu já vou dizer aqui, as aberrações cometidas pelo governador do estado com essas contratações dos hospitais de campanha, e isso chamando muito nossa atenção aí. Não tenho dúvida que isso está acontecendo aí uma grande falcatrua, um grande desvio de verba através dessas contratações, num valor muito exorbitante, uma coisa fora do normal. E isso muito me preocupou, para que essa situação não possa, de maneira nenhuma, vir acontecer aqui no nosso município. A gente sabe do momento de dificuldade que a gente vem atravessando. O país inteiro, as pessoas estão aí tristonhas, né, por essa assolação dessa terrível pandemia, todos nós muito preocupados, né, e aí a gente começa a perceber que começa a chegar recurso no nosso município através de emendas parlamentares, através do Ministério da Saúde, para que possa ajudar as pessoas no sentido da pandemia, e é preciso que o governo municipal ele possa ter total comprometimento de investir esse recurso de maneira correta, de maneira, podemos dizer assim, que venha viabilizar realmente a questão da saúde das pessoas. E eu entendo perfeitamente que já existe as leis de transparência, tanto a lei de transparência quanto a lei orgânica do nosso município, mas nada mais justo do que nós como órgão fiscalizador do governo, isso aqui é uma maneira até de ajudar o próprio governo municipal para que ele possa, o mais rápido possível, dar total transparência nas contratações, seja ela de que maneira for, né? Seja ela por meio de licitação, seja ela de maneira através de contratação direta, tendo em vista, a gente já também se depara com um decreto do governo municipal que coloca a nossa cidade em estado de calamidade pública. A gente sabe que isso aí vai dar total autonomia para que ele possa contratar as empresas ou aquilo que for necessário nesse período de pandemia, fazer as contratações de forma emergencial. Isso a gente sabe que realmente é necessário, mas também nos preocupa muito. Entendeu, senhores vereadores? Nos preocupa muito a maneira, a forma que isso vai ser feito. Então, eu espero que tenha total consciência por parte do Poder Executivo de contratar de forma adequada, de maneira correta, e procurar fazer as coisas sem haver superfaturamento, que possa pesquisar bem os preços. E, nesse sentido, esse projeto, estando no Portal da Transparência, num prazo máximo de 48 horas, nós poderemos ter acesso nisso com maior facilidade, também da total transparência para a nossa população. O projeto de lei ordinária do vereador Márcio Damasio, do Democratas, também foi aprovado por unanimidade. Continuando a votação, entrou em pauta o projeto de indicação legislativa do vereador Joelson do Pote, solicitando o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que institua o auxílio emergencial pecuniário para funcionários formais e informais do comércio de Nova Friburgo, em decorrência da situação de emergência face à pandemia do coronavírus, o Covid-19, e da outras providências. Infelizmente, esse é um tipo de projeto de lei que não pode ser feito diretamente pela Câmara de Vereadores. Precisa ser feito através de uma indicação legislativa para que o Executivo envie essa casa para a projeto de lei. Tudo que foi discutido aqui, nessa sessão, tem tudo a ver com minha indicação legislativa com esse projeto. Porque o que está acontecendo no momento, as prioridades têm que ser modificadas. E nós estamos vendo aí um dos principais problemas no nosso município, né, como no país inteiro, mas nós estamos tratando aqui de Nova Friburgo. Grande parte do comércio fechado, né? E muitos trabalhadores informais também impedidos de exercer o seu trabalho. Então, esse é um projeto que eu fiz aqui, ele tem condições de ser realizado, porque, por exemplo, o valor que a Câmara devolveu ao Executivo, em dezembro de 2019, na ordem de 3 milhões, esse valor que foi devolvido, ele pode ser usado para fazer para esse auxílio aos trabalhadores do comércio. Se você pegar aí 1 milhão dividindo aí em R$600, você beneficia aí cerca de 1.700 funcionários. Então, esse projeto ele pode ser, ele é viável
e ainda mais nesse momento que nós estamos atravessando. Então, essas prioridades que vinham sendo até agora, vinham sendo antes dessa pandemia, então a coisa daqui para frente ela tem que ser diferente. E esse socorro ao comércio precisa ser de uma forma mais urgente, né? A gente ainda não tem previsão aí de quanto tempo isso vai durar. Eu acredito que nesses 3 meses, nesse projeto aí, já é um prazo, né, que a gente pode, né, dentro desses 3 meses, a gente torce para que a coisa se normalize. Então, vereadores, eu peço a todos voto favorável. Isso é muito fácil do prefeito, se ele tiver essa boa vontade de mandar esse projeto para a Câmara, porque outros municípios também estão fazendo isso. Então, o Friburgo também tem condições de realizar isso aí. Ainda mais, além dos 3 milhões que eu citei aqui, que foram devolvidos pela Câmara, várias verbas que estão sendo destinadas ao nosso município, como já foi falado aqui. Então, isso pode ser feito, e não só como um projeto de minha autoria, mas a todos os vereadores, para que vote favorável e que esse projeto venha, né, em forma de lei, para que nós possamos votar e dar essa contribuição, né, a Câmara contribuir com esse período que a gente está passando aí. Então, vereadores, eu peço a todos vocês voto favorável. O projeto de indicação legislativa do vereador Joelson do Pote, do PDT, também foi aprovado por unanimidade. O último projeto a ser votado foi o projeto de indicação legislativa do vereador Jânio de Carvalho, do DC, que solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Casa Legislativa projeto de lei que autorize o Poder Executivo a conceder bolsa-auxílio para as famílias responsáveis por estudantes da rede pública municipal de ensino, que tiveram suas aulas suspensas por medidas de contenção da pandemia aqui no município de Nova Friburgo, e da outras providências. Essa indicação trata-se de um teor muito importante. São cerca de quase 20 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. E com essa pandemia, as aulas presenciais nas escolas públicas municipais foram suspensas por prazo indeterminado. O que ocorre? Muitas crianças se alimentam, às vezes, exclusivamente do alimento nas escolas, na merenda escolar, seja no café da manhã, no almoço ou no café da tarde. O que ocorre? Existem muitas crianças que dependem, como eu disse, exclusivamente disso, como várias famílias também. E nós poderíamos aproveitar agora que esse dinheiro já está depositado na merenda escolar do município de Nova Friburgo e destinarmos a estas crianças um voucher no valor de R$100 a cada aluno matriculado, de modo que ele pudesse comprar o seu alimento para que possa fazer a sua alimentação no seu lar, como também a prefeitura disponibilizará uma cesta básica para cada família que tenha aluno matriculado na rede municipal de ensino. Isso vem a socorrer milhares e milhares de famílias de Nova Friburgo que estão numa verdadeira crise econômica e financeira, passando por dificuldades que só Deus é quem sabe. Portanto, eu solicito a cada vereador dessa egrégia Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, que nós possamos votar nessa indicação legislativa, de modo que o prefeito possa cumprir essa solidariedade no conteúdo social com nossos alunos da rede municipal de ensino, rede pública. O projeto de indicação legislativa do vereador Jânio também foi aprovado por unanimidade. Em seguida, cada vereador, por ordem alfabética, teve até 2 minutos para se pronunciar, começando com o vereador Alcir Fonseca, que falou sobre a dificuldade do produtor rural nessa época de pandemia. Eu, como vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, eu queria também falar da dificuldade, né, do produtor rural que está passando nesse momento, com relação a essa pandemia. A gente precisa manter nossa produção e a gente está fazendo isso, né? O produtor rural ele mantém a sua produção, mas infelizmente por essa questão das pessoas estar em casa e menos no mercado, menos na feira,
o consumo dos produtos, né, da área rural caiu muito, muito, muito. Então, assim, o produtor rural está muito preocupado, a gente não é contemplado, a maioria dos produtores rurais não são contemplados por essa ajuda do governo federal, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas têm uma DAP, que essa DAP é acima do valor estimado lá para conseguir essa ajuda do governo federal. Então, presidente, eu queria ver, né, que o prefeito possa ter atenção também ao produtor rural, aquelas pessoas que precisam continuar produzindo, né, para que o alimento consiga chegar à mesa de todos vocês, de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Você sabe que Friburgo tem uma produção muito importante na agricultura. A gente abastece, né, o município de Friburgo, Teresópolis e também Sumidouro abastece a maioria do mercado do Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar aqui a preocupação minha, né, como vereador que representa a agricultura na Câmara, como os demais também que representam. Assim, a gente precisa realmente ver uma forma de continuar ajudando o produtor rural, né? E eu quero aqui agradecer ao prefeito, agradecer à Secretaria da Agricultura, e toda a dificuldade que temos neste momento, né? A gente não parou, né? A Secretaria continua trabalhando, dando assistência ao produtor rural, porque precisa escoar sua produção. O vereador Carlinhos do Kiko aproveitou o seu tempo para enfatizar que a população friburguense pode contar com a Casa Legislativa. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a todos aí pela participação, dizer que também a gente está aqui muito comovido com tudo, né, senhor presidente? E passar um pouquinho para a população que a nossa preocupação também está sendo muito. Nós estamos trabalhando bastante a respeito de todas as situações e dizer que Nova Friburgo pode estar contando com essa casa a todo momento, presidente. Muito obrigado aí. Mais uma vez agradecer à população pelo carinho de sempre. E os senhores vereadores. Já os vereadores Cascão do Povo e Cristiano Guenin mandaram um recado para a população sobre a pandemia. Obrigado ao presidente pelo espaço para podermos falar com a população. Estamos passando uma situação no mundo inteiro bem crítica. Então, vou pedir para a população de Nova Friburgo, você que não tem que fazer alguma coisa na rua, que fique em casa, porque nós estamos muito preocupados com essa situação. Eu peço a Deus que esse vírus passe logo, que nós consigamos voltar para a nossa vida normal, que nós vamos ter que trabalhar muito para voltar à nossa vida normal. Fico preocupado com você que está desempregado, fico preocupado com você que está ansioso se vai receber esse auxílio do governo ou não, fico preocupado com todos. E toda hora eu peço a Deus que nós voltamos ao normal e Deus abençoe o mundo inteiro. Obrigado, presidente. E que possamos, nesse momento de crise que nós vivemos, levar conforto, levar informação verídica para as pessoas, que não nos aproveitemos do momento político para levar desinformação com um viés extremamente partidário, que tenhamos senso de responsabilidade com os mandatos, com a representação que nos foi outorgada pela população. O país, nesse momento de crise, está dividido. O que nós temos acompanhado aí pela imprensa, de uma maneira geral, é uma divisão extremamente perigosa. Estou aqui assistindo também o jornal da InterTV, acabou de ter aqui o repórter ser interrompido por uma cidadã gritando aquele, né, famoso globolixo. Então, a gente está vivendo esse auge do desespero, e que nós tenhamos a nossa responsabilidade aqui, mesmo em Nova Friburgo, que é uma pequena partícula desse mundão, que possamos levar equilíbrio, tranquilidade e calma para a nossa população, porque isso vai passar. O vereador doutor Luiz Fernando do PROS, em seu tempo, falou sobre os preços abusivos do Estado em relação às compras emergenciais e também falou como médico sobre o Covid-19. Queria aqui comentar a minha indignação com o governador do Estado pelos preços que ele tem abusivos
dessas compras emergenciais. Parabéns a todos os vereadores que estamos fiscalizando esse decreto de calamidade do prefeito atual aqui na nossa cidade. Parabéns a todos os projetos de leis, essas leis, porque isso nos assusta e o Tribuno já passou por isso tudo. Com relação ao coronavírus, eu, como médico, acho que deveríamos testar a população para tratar os doentes que estejam realmente... Tem muita gente passando dificuldade, temos que ter ações para não deixar nosso povo passar fome. Parabéns a algumas indicações de alguns vereadores, tá? Parabéns mesmo. E tenho certeza que nós juntos vamos chegar a combater esse vírus e vamos ter dias melhores daqui a um tempo. Porém, peço também, na mesma linha de outros vereadores, que a população entenda que não é um momento muito difícil, muito difícil. Vocês imaginem, senhores vereadores, senhoras e senhores de casa, a situação do empresário, que ele tem muitos funcionários, não está produzindo, a situação do homem do campo, como o vereador Alcino Fonseca botou, que ele não tem como escoar a produção direito, já tem dificuldades imensas. Não preciso falar aqui em número um monte de coisas que eles passam dificuldade, mas imagina nesse momento tão difícil. Então peço a Deus e aviso a população, isso vai passar, e que todos nós temos uma humanidade, sejamos solidários à população, porque a população precisa da gente. O vereador Isaac Temani, do MDB, disse que precisa ser buscado um ponto de equilíbrio, devido a muitos empresários estarem fechando seus negócios. Senhor presidente, lamentamos tudo isso que vem acontecendo. É uma situação muito difícil, onde todas as decisões a serem tomadas serão difíceis, beneficiarão uma parte, prejudicarão outra, mas nós temos que buscar, senhor presidente, um ponto de equilíbrio nisso tudo, porque a nossa sociedade está passando por uma calamidade pública econômica. Os empresários estão sofrendo, assim, mas está falando de empresário, tem dinheiro se trabalhar a indústria dele, se ele vender, porque se a indústria dele não trabalhar, se a confecção dele não trabalhar, se não vender, ele não tem dinheiro também não. E se começar uma quebradeira geral, a população vai sofrer um caos econômico sem precedentes na história, senhor presidente. Então nós temos que tentar buscar um ponto de equilíbrio. Eu tenho me manifestado diretamente ao prefeito através de ofício, pedindo para ele que faça algumas ponderações, que faça algumas análises. Dou um exemplo aqui, os salões de beleza e barbearias, a maioria absoluta são profissionais autônomos que estão sofrendo demais, mas poderiam estar trabalhando com horário marcado, cumprindo as exigências da vigilância sanitária com relação à prevenção, higiene. Só um exemplo que eu estou dando. As confecções foram liberadas para trabalhar, para produzir máscaras. Mas por que só máscara? Por que não podem trabalhar para executar a sua linha de produção normal? Então tem coisas que tem que ser ponderadas e tem que ser ponderadas, que a nossa população está sofrendo muito. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de todos nós, que ilumine a cabeça do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, para que as decisões sejam tomadas, sejam as menos prejudiciais possíveis à nossa população. Que Deus abençoe a cada um de nós também, fazemos parte do poder público e temos a responsabilidade de estar lutando em favor da nossa população. Muito obrigado. Para o vereador Jânio de Carvalho, o governo municipal tem que disponibilizar cestas básicas para a população mais carente. A situação da população está muito difícil. Nós não podemos esperar mais. O poder público municipal tem que disponibilizar cestas básicas para a população mais carente. Ou seja, em primeiro lugar, para as famílias que têm os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino. As pessoas estão passando necessidade. Haja vista o imenso pedido de cestas básicas que são solicitados através dos meios sociais, pela internet, pelo Facebook, pelos WhatsApp. É muito importante que a Prefeitura disponibilize, neste momento, a sua parceria com a população mais carente do nosso município. As pessoas e a fome não pode esperar. As pessoas não estão tendo dinheiro para nada, porque tudo está parado, tem muita gente sem receber dinheiro, sem receber salário, sem receber ajuda do governo. Então, é muito importante essa doação de cesta básica para a população mais carente de Nova Friburgo.
O vereador Joelson do Pote, em sua fala, se referiu à importância do seu projeto de indicação legislativa. E dizer que hoje o medo principal, nós temos muito medo hoje do contágio desse vírus e também, do outro lado, nós temos também o medo das pessoas perderem seus empregos, né? O comércio, grande parte está fechado. Então, quero ressaltar aqui a importância do meu projeto de indicação legislativa. A gente espera que o prefeito envie a esta casa esse projeto para transformar em projeto de lei, porque é até uma maneira também do prefeito prestar contas, né, desses valores. Eu vou voltar aqui em falar que esses 3 milhões, na ordem dos 3 milhões que a Câmara devolveu ao Executivo, poderia ser usado através dessa lei que eu propus aqui, dessa indicação legislativa. E também seria a maneira de prestar contas do dinheiro que é devolvido ao Executivo. O dinheiro que a Câmara devolve ao Executivo, que a gente não tem, né, o Executivo não presta contas. Todo ano, nós, vereadores, fazemos uma sugestão para que o prefeito use esse valor em determinados, né, de alguma maneira, né, indicado pelos vereadores, mas isso nunca aconteceu, como foi o caso de compra de ambulâncias e outras questões mais. Então, eu reafirmo aqui a importância do meu projeto, agradeço aos vereadores o voto favorável e a gente torce para que o prefeito retorne essa casa em forma de projeto de lei, que seria um socorro realmente importante ao comércio, né, aos trabalhadores do comércio, né, de Nova Friburgo. Então, eu agradeço a todos vocês o voto favorável e obrigado, presidente. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, falou sobre sua preocupação na lentidão das medidas do Executivo. Então, eu me posiciono aqui nesse momento manifestando a minha preocupação quanto à lentidão das medidas e decisões tomadas pelo chefe do Executivo, ou seja, o prefeito Renato Grau. Assim que a pandemia estourou aqui no país, o prefeito esperou muitas coisas acontecerem para iniciar aí o seu posicionamento. Então, em um momento houve um posicionamento em relação a barreiras sanitárias. Até o presente momento, enquanto vários municípios estão se movimentando para assistir as famílias que estão nas condições de vulnerabilidade, aqui o prefeito ainda está muito atrasado. E também dizer em relação à questão da economia aqui em Nova Friburgo. A gente sabe muito bem que nesse momento estão funcionando só os estabelecimentos, os prestadores de serviços classificados como essenciais. Porém, não tem um regramento, não tem uma regulamentação que seja severa e muito menos, senhor presidente, uma fiscalização que seja efetiva. Então, no meu entendimento, o que deveria ser feito? Uma regulamentação, e a mesma poderia ser dividida por segmentos, né, indústrias, comércio, prestadores de serviços, uma fiscalização que de fato funcionasse, que fosse até as comunidades, que fosse até os estabelecimentos, e isso para o funcionamento dos serviços tidos como essenciais. A partir daí, abrir aos poucos para que aqueles que não são essenciais também possam funcionar. Porque é melhor que nós tenhamos aí uma redução de horários, várias restrições, e que o comércio e estabelecimentos funcione com fiscalização, com regras, do que do jeito que está hoje. A gente chega diante de um banco, são filas enormes que as pessoas estão muito próximas uma das outras. A gente não vê nenhum agente da prefeitura fazendo a devida fiscalização. A gente pega as confecções, uns podem e outros não. Então, se você tem uma confecção com 30 funcionários, dentre os quais 2 são idosos, acima de 60 anos, uma é gestante, um outro é doente crônico, que esses 4 fiquem em casa e que desses 26... que divida aí em 2 turnos, em 2 horários, tomando todas as medidas de precaução. Esse é o meu entendimento. Penso eu que existe uma necessidade de flexibilizar, obviamente, sempre se atentando para os cuidados aí do Ministério da Saúde e todos os órgãos sanitários. Esse é, então, o meu posicionamento. Obrigado, presidente. O vereador Márcio Damasio, do Democratas, também se pronunciou em relação ao Covid-19.
Da preocupação, eu sei que hoje todo mundo tem que temer mesmo, a doença existe, nós precisamos de ter uma maior precaução, mas a gente já está vendo uma movimentação na nossa cidade de maneira um pouco meio que desordenada, e as pessoas precisam realmente seguir a risca. Agora, é necessário, falo isso com maior tranquilidade, é necessário haver sim uma flexibilização para que as pessoas possam, tendo maior cuidado com a contaminação, mas que as pessoas possam seguir as suas vidas. Algumas coisas que podem acontecer, algumas eu estou voltando ao trabalho, o vereador Isaac deixou bem claro aqui as questões de salão de beleza, que tem sido muito cobrado a respeito disso, as pessoas têm que voltar a funcionar com hora marcada, sem aglomeração. Isso não vai afetar, não vai mudar nada nas condições. Também as questões das confecções, se puderam fazer máscara, porque não pode voltar a fazer o seu produto para poder vender e isso continuar gerando renda, porque é uma preocupação muito grande. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que já estão passando necessidade, não têm o que comer dentro de casa. Ontem mesmo fui socorrer uma família que não tinha um quilo de farinha dentro de casa para comer, e isso existe muitas famílias já nessas condições. Então, o governo municipal precisa pensar numa flexibilização para que as pessoas voltem aos poucos ao trabalho, com todo cuidado, com toda higienização, e também pensar em assistir as famílias carentes, necessitadas de alguma forma. Tem que haver uma saída para que não possamos entrar num colapso total. Que se as pessoas não morrerem pela doença, pela contaminação, vão morrer de fome, ou vão morrer de depressão, de alguma coisa vai acontecer. Isso não pode ficar na maneira que está. Em seguida, o vereador Naim Pedro falou sobre a dificuldade do produtor rural. Então, como o vereador Alci citou aí sobre a agricultura, o que aconteceu agora? Além de estar sendo prejudicado o agricultor, aquele que leva o pão, que traz o pão para a nossa mesa, essa epidemia, o que aconteceu? As pessoas acima de 60 anos e aqueles que têm problema de saúde, que trabalham nas administrações, nas subprefeituras, eles foram dito para eles ficarem em casa. Então, as estradas ficam abandonadas, então os produtores estão sofrendo com estrada ruim. E quando a gente fala dessa epidemia, o que acontece? Tem os dois lados da moeda. Tem um lado que a pessoa vai sair para trabalhar, vai aumentar essa epidemia, porque ele vai ter contato com as pessoas, e tem o outro lado que eles mandam ficar em casa. Quando manda ficar em casa, um pai de família vê um filho pedindo um leite, vê um filho pedindo o alimento, e ele não tem esse alimento dentro de casa, ele entra em desespero. O que vai acontecer? Vai vir a crise, daqui a pouco vão ser saqueados no supermercado, vão sair para a rua, eles saem para a rua para trabalhar, para procurar um serviço. Está tudo parado. Então, nós temos que através do governador, através aí do prefeito, temos que estudar uma medida para que venha precaver a saúde, que trabalham de máscara. Eu não estou dizendo para todo mundo sair doido aqui para a rua fora, para essa epidemia aumentar, porque o Ministério da Saúde diga para ficar em casa. Mas ficar em casa sem alimentação, nós temos, nesse momento, o presidente, uma situação, graças a Deus, tem condições de comprar 1 quilo de arroz para comer. E essas pessoas que não têm condições? Então, obrigado, vereador. Essa é a minha preocupação. Eu quero agradecer essa casa, parabenizar todos os vereadores e Vossa Excelência, presidente. E vamos lutar para uma melhor qualidade de vida do povo de Nova Friburgo, do povo do Brasil. Sem brigas, é levar nosso pensamento a Deus. Obrigado, Jesus põe a mão por cima de nós e dê a paz e acaba com essa epidemia. Muito obrigado. Para o vereador Luiz Carlos Neves, tem que se ter pensamentos e atitudes positivas. Eu hoje de manhã abri o celular estava viralizando um áudio muito pesado para a nossa sociedade. Creio que muita gente já viu, até o nosso parlamento já tomou conhecimento. Nós temos que pensar no presente, o futuro a Deus pertence. Nós estamos pensando muito negativo, tem que pensar positivo. Espero que o nosso governante, o povo secretário, ministro da Saúde, nosso presidente, nosso Congresso, o que tem que fazer? Criar medidas positivas para que a nossa cidade, Nova Friburgo, nosso estado do Rio e o nosso país volte à situação de normalidade para que ninguém saia perdendo com isso. E todos tenham a autoestima de ficar sua vida no trabalho, na escola e na família.
A vereadora Nazaré Catarina também falou. Eu quero te agradecer, presidente, por tudo que o senhor tem feito por mim, a paciência, pelo carinho, tá? E todos os demais vereadores também, que eu amo muito. Desejo um final de semana bem alegre, bem forte junto com seus familiares, tá? E quero pedir à população também para ter paciência e obedecer, para a gente sair dessa rápido, porque eu já não aguento mais ficar dentro de casa, estou enjoada. Eu dou também poder agir, sair, fazer as coisas, ir para a Câmara, ver vocês, abraçar cada um de vocês, tá bom? É isso que eu tenho de dizer. Obrigado por tudo, pela vereadora Vanderlei também, por todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Logo em seguida foi a vez do vereador Nami Nassif, do PHS, que destacou a preocupação com o empresariado da cidade de Nova Friburgo e também questionou o presidente da Casa Legislativa sobre o pagamento dos funcionários. Senhor presidente, eu primeiramente quero dizer a vocês aí que realmente o momento é muito difícil para a população. Estou com uma preocupação muito grande em relação ao que está acontecendo na cidade, no Brasil inteiro, por exemplo. Muitas empresas estão se fechando as portas. Hoje eu tenho informações que 3 ou 4 empresas fecharam as lojas comerciais aqui do Centro, vão fechar suas portas, não vão reabrir. Lojas tradicionais, antigas, com mais de 10 anos na cidade. Isso é muito triste, porque a gente sabe que o desemprego, nesse momento, vai ser uma coisa avassaladora, né, no nosso país. Confecções se fechando. E quer dizer que o município também hoje, a gente sabe que caiu a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, a gente vê que a crise vai ser muito grande. O governador já pontuou que talvez não pague o salário do mês de maio dos servidores públicos do Estado. Essa preocupação é muito grande. Então eu queria que nós pensarmos aqui também que a arrecadação da Câmara também me parece que vai ter uma queda também, o repasse da Câmara aqui. Eu queria que o senhor me informasse depois, fizesse chegar em minhas mãos, eu queria saber qual o percentual de gasto com o pessoal está a Câmara, né, para a gente começar a rever algumas posições aqui dessa casa aqui, que eu estou analisando. Estou muito preocupado em relação a isso. Então, desejo a todos vocês aí que em breve a gente esteja junto e pedir que faça chegar em minhas mãos o limite de gasto da Câmara quando está. E em resposta ao vereador Nami Nassif, do PHS, o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania, disse que os trabalhos do Legislativo não param e disse também que a economia feita na Casa será representativa para a população. Desde já, eu já tranquilizo o senhor e os demais, nós temos reunido toda semana, a Câmara, mais uma vez, tem feito seu dever de casa, nós estamos indo aí com uma economia muito grande, até com projetos futuros para ajudar, mais uma vez, o governo. Esperamos que as indicações que foram feitas pela Casa, ele cumpra, mas a Casa vai, mais uma vez, estar fazendo seu papel. Vossa Excelência pode ter certeza, eu farei chegar ao gabinete de Vossa Excelência, mas posso assegurar a Vossa Excelência que a Casa tem dado e vai dar sua contribuição com a população no sentido de economia e de fazer o dever de responsabilidade que todos os vereadores têm tido com a Casa, no que tange os funcionários e os próprios vereadores na economia da Casa. Agradeço muito a Vossa Excelência a preocupação. Em seguida, foi a vez do vereador Wellington Moreira e professor Pierre se pronunciarem. Com relação à questão que a gente está passando da pandemia, infelizmente é uma questão dilemática. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A sociedade no mundo não estava preparada para isso, né? O sistema de saúde também não estava, o nosso então nem se fala, daí a grande preocupação. E a gente vem observando aí as medidas que vêm sendo tomadas de modo solavanco, sem qualquer planejamento. Pode ver que o processo todo poderia ter sido lidado de uma forma muito mais cuidadosa, preservando a saúde das pessoas sem prejudicar tanto a economia. Faltou foi planejamento, faltou foi levar a seriedade de uma unidade nacional dentro da ação. Aqui em Nova Friburgo, eu vou na linha do Johnny, o prefeito demorou com muitas ações, está demorando ainda. Não consigo ver algumas ações com eficácia necessária, tal qual o processo de fiscalização, que praticamente inexiste ou é muito insuficiente para poder trabalhar de modo isonômico com todos os comerciantes. Tem que ter uma política de prevenção, de cuidado, mas também de observar a questão econômica. O governo tem que ver questões de projetos de natureza a ajudar, né, a sociedade. Eu não estou vendo isso, às vezes se fecha, inclusive, às vezes até essa discussão. Isso é uma situação grave.
Eu vou na linha do Zezinho, estou muito preocupado com a banalização do sistema de calamidade pública no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Sinceramente, com os governos que a gente tem aí, é uma porta para a corrupção imensa. A gente vai ter um trabalho imenso aqui na casa, que a função da Câmara é fiscalizar. Decretar calamidade pública agora. Vamos lá. Tivemos aí mortes, maior número de mortes da história, falta de remédios, insumos, suspensão de operações eletivas por um ano, dificuldades de exames, ou seja, ninguém conseguia marcar exame. Amparo, nós vimos o que Amparo passou e não foi decretado calamidade pública para aquela comunidade. Aí sim teria calamidade pública. Agora também outra situação que eu ouvi falar que não tem Nova Friburgo quem forneça a cesta básica. Pelo amor de Deus, um monte de supermercados aí, tem um monte de firma que fornece, já que não tem, já que não pode, já que não conseguiu, essas empresas não conseguem, por que não faz então com a empresa que fornece merenda para os colégios? Pega essa merenda, essa empresa que fornece merenda, por que eles não podem transformar a merenda em cesta básica? E pagaria da mesma forma. Então tem coisa errada aí, certo? Mas só que agora é o seguinte, o que acontece? Quando é para matar a fome do pobre, da população que está passando dificuldade, tudo é difícil. O emergencial não funciona. Só funciona quando é para safadeza. E agora, também nós temos que ficar muito em cima, se fiscalizado pelo PCM, Ministérios Públicos e Câmara Municipal, a gente viu hiperfaturamento, superfaturamento e indícios de corrupção na nossa cidade. Imagina agora que ele compra da maneira que quiser, não vai cumprir dívidas, lei de responsabilidade fiscal e vai comprar no emergencial fazendo o que quiser. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Temos aí 5.485.000 e tem que ser fiscalizado. E sabe por que vai dar certo dessa vez? Porque a população é que vai fiscalizar. Porque a população é que está em cima. Quando a população entra no jogo, as coisas mudam. E eles respeitam. O vereador Zezinho do Caminhão comentou sobre a questão de como está funcionando o seu mandato durante a quarentena. Senhor presidente, desde que foi decretado o afastamento social, eu tive que vir para minha casa diante do quadro, né, que eu me encontro, que é um quadro de alto risco por causa da cirurgia de coração. Quando eu vim para minha casa, quer dizer que eu fiquei aqui sentado olhando o tempo passar, que eu só estou diante de uma televisão vendo filme, né, que eu não estou fazendo nada, né, é praticamente uma prestação de conta que eu vou fazer aqui rapidamente. Eu continuo trabalhando bastante, resolvi muitas coisas por telefone, aquilo que não é possível, eu tenho pedido assessor para ir me representar em algumas situações, né, eu abro o caminho e ele termina. Então, desse jeito a gente tem conseguido promover várias ações. Inclusive, quando as pessoas falam em questão de salário do vereador, né, que o vereador não está ajudando em nada, eu tenho feito isso, eu tenho tirado do meu salário. Só que eu entendo o seguinte, presidente, que não há necessidade, quando você está estendendo uma ajuda com a mão direita, não há necessidade de, na mão esquerda, ter ali um aparelho, né, fazendo um vídeo ou fotografando tudo, né, justamente para poder, né, cair aí numa popularidade, numa simpatia popular. Eu vejo muitos pré-candidatos, né, que estão com várias ações sociais, mas eles divulgam isso o tempo todo, eles expõem ali as pessoas que estão recebendo ajuda. Vejo que da Câmara saem alguns vereadores fazendo a mesma coisa. Então aí eu chamo com um questionamento. É o momento de nós tirarmos proveito político, né, de desse momento tão trágico para a nossa cidade. Então, votos têm que vir pelos caminhos normais. Então, continuarei trabalhando e ajudando as pessoas no anonimato. O serviço está prestado. Não precisa entrar em desespero, né, para conseguir a simpatia popular da população. Né? É a questão, né, da gente ter o compromisso, né, com o nosso trabalho. É isso que eu estou fazendo. Muito obrigado, presidente. E a última a se pronunciar foi a vereadora Vanderleia Abraça essa ideia do Democratas. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, parabenizar o presidente e os demais vereadores por essa sessão tão bem sucedida. E pedir desculpa, porque logo na hora que eu fui falar, me aconteceu isso. Quero parabenizar o vereador Isaac, o vereador Jânio, o vereador Calcio Márcio Damasio, pelos projetos e pelas indicações legislativas que tanto vão ajudar a população de Nova Friburgo. E a todos os pares por terem votado favorável. E gostaria de fazer um pedido, se possível for, para essas cestas básicas que vão ser distribuídas,
fechou de novo aqui, na nossa população, que fosse comprada dos produtores rurais daqui da nossa região, já que eles, como tantas outras pessoas, estão passando, né, como todos nós, esse momento difícil dessa pandemia, e temos esperança em dias melhores. Vamos crer, vamos ter fé que tudo isso vai passar e que nós vamos continuar trabalhando em prol da população friburguense, em prol das famílias, com muita fé em Deus. Nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém e vamos ter a certeza, mais do que nunca, que poderoso só Deus e que nós não temos nenhum poder, mas estamos aqui para colaborar naquilo que for possível, naquilo que estiver em nosso alcance. Muito obrigada, presidente. Obrigada a todos os vereadores. Um beijo com muito carinho para a vereadora Nazaré Catarina. E depois de termos acompanhado como foi a primeira deliberação remota da história da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o que aconteceu na 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, vamos acompanhar o quadro Fique por Dentro. Os projetos de lei, lei ordinária, lei complementar, para se tornarem leis, passam por todo um processo legislativo que às vezes pode demorar meses, até anos, para ser aprovado lá no Congresso Nacional. E só depois de aprovado nas duas casas é que vai para o presidente da República dizer se ele está de acordo ou não com a lei. Aí se ele vetar, ainda volta para o vetar não concordar, né? Ainda volta para o Legislativo para analisarem esse veto. Enfim, mas por que eu estou te falando tudo isso? A medida provisória também é um tipo de norma, assim como a lei ordinária, complementar, emenda à Constituição, etc. Só que ela é elaborada exclusivamente pelo presidente da República, como se fosse uma lei, tem força de lei. E para ser criada, não precisa passar por todo esse processo legislativo e também não depende da aprovação do Poder Legislativo para começar a surtir efeitos, pelo menos não nesse primeiro momento. Mas o presidente só pode legislar por meio de medidas provisórias em duas situações, em casos de urgência e relevância, justamente pelo fato de que o processo legislativo comum pode ser bem demorado e, diante de uma situação anormal, como essas decorrentes da pandemia do coronavírus, não se pode esperar toda aquela tramitação para o presidente poder tomar algumas decisões. Então, por se tratar de assuntos urgentes e relevantes, a partir do momento que a medida provisória é editada pelo presidente e publicada no Diário Oficial da União, ela vai ter efeito imediato. A regra já passa a valer na mesma hora. Só que essa medida, como o nome já diz, é provisória e vale só por um tempo, que é de no máximo 120 dias. A Constituição fala que é de 60 dias, prorrogável automaticamente por mais 60. Terminou esse prazo, essa iniciativa do governo perde a validade, ela simplesmente caduca. Mas antes de ela caducar, o Legislativo tem o poder de converter essa medida provisória numa lei permanente, se o Congresso entender que essa norma deve permanecer existindo. Então, resumindo, só o presidente tem poder para criar uma medida provisória que passa a valer imediatamente, mas é o Poder Legislativo que dá a última palavra, que vai decidir se essa MP vai virar uma lei definitiva ou não. E como funciona esse trâmite mais ou menos? Assim que o chefe do Executivo, o presidente, publica, ele já remete essa medida provisória para o Congresso Nacional e lá vai ser formada uma comissão mista de deputados e senadores para analisarem a MP. Essa comissão vai analisar se aquela matéria da medida provisória é realmente urgente e relevante, se não ofende não ofende a Constituição Federal ou alguma outra lei, vai ver o impacto financeiro dessa medida nas contas públicas, se está de acordo com as leis orçamentárias e tudo mais. E vai emitir um parecer, uma opinião, indicando a aprovação ou rejeição da medida provisória. E eles podem manter o texto original, como veio do presidente da República, ou fazer alterações, as emendas que os parlamentares podem apresentar. Esse parecer da comissão segue para o plenário da Câmara dos Deputados, lá é votado, e depois vai para o plenário do Senado, para que os parlamentares das duas casas possam decidir e votar. Se o plenário de uma das casas rejeitar, ela simplesmente morre, vai para o arquivo.
Conclusão: todas as medidas provisórias vão ter duas possibilidades de destino. Ou vão deixar de existir, seja pela perda da eficácia depois dos 120 dias, seja pela rejeição do Legislativo, ou vão ser convertidas em lei ordinária e aí continua tendo efeitos no mundo jurídico. E tem mais um detalhe na tramitação da medida provisória. Se passar 45 dias desde que foi publicada e o Congresso Nacional ainda não tiver se pronunciado sobre ela, ela entra em regime de urgência nas duas casas legislativas. Isso significa que ela vai ter prioridade sobre todos os outros projetos, porque tem milhares de processos ali tramitando na Câmara e no Senado, projetos de lei, indicações, PECs, requerimentos, enfim, um monte de coisas para ser colocada em votação. Só que se eles deixarem uma MP chegar nesses 45 dias, sem a decisão, se aprova ou rejeita, ela vai passar na frente de tudo isso, vai furar a fila mesmo. Isso é o que a Constituição chama de sobrestar a pauta. Isso é para o Legislativo ser obrigado a decidir sobre essa medida provisória o mais rápido possível. E outra coisa, não é sobre qualquer assunto que o presidente da República pode fazer medida provisória, não. Além dos pressupostos de urgência e relevância que a gente já conversou, a Constituição coloca uma série de proibições de matérias sobre as quais ele não pode editar medidas provisórias. Por exemplo, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal e outros assuntos. Por razões óbvias, né? Seria muito arriscado para qualquer Estado democrático de direito o presidente da República ter plenos poderes para legislar sobre qualquer coisa por medida provisória, especialmente sobre esses temas tão sensíveis. Agora vamos imaginar uma situação, para a gente finalizar o vídeo. A Câmara ou o Senado decidiram rejeitar a medida provisória. Ou eles não votaram e ela simplesmente caducou, expirou aquele prazo de 120 dias. Te pergunto, como ela não se transformou em lei, o que vai acontecer com as pessoas, com as relações que foram afetadas por essa medida provisória? Se ela não existe mais? Por exemplo, por conta da pandemia, o Bolsonaro tem emitido uma série de medidas que envolvem as relações trabalhistas. E se isso não virasse lei? Bom, nesses casos, a Constituição fala que o Poder Legislativo vai elaborar um decreto legislativo para dizer como vão ficar as relações jurídicas que foram praticadas durante esses meses de vigência da medida provisória. Elaborar, por exemplo, um decreto que vai regular a situação dos contratos trabalhistas celebrados nesse período. Bom, teria mais algumas coisas para falar sobre as medidas provisórias, mas a ideia era só passar mesmo uma compreensão mais geral sobre esse instrumento legislativo que está aí super na moda. Além desse artigo 62 da Constituição Federal, existe uma resolução do Congresso Nacional, a Resolução 1 de 2002, que fala sobre esses procedimentos das medidas provisórias lá no Legislativo Federal, caso você tenha interesse, dá uma olhada. Essa resolução faz parte do regimento comum. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima.